É, hoje eu queria falar como que eu tô me sentindo depois de uma decepção que eu tive, né, muito grande, com pessoas que eu confiava, pessoas que eu tinha muita estima. Então é um trauma, né, muito grande, é horrível o sentimento que vem. E eu queria contar, né, como que eu tô conseguindo superar isso, esse sentimento, porque eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com as emoções, principalmente quem tem autismo, quem é Asperger. É muito fácil, né, a pessoa autista ficar em depressão, ter altos e baixos. E eu vou contar um pouco como que eu consigo superar, e vocês já devem ter até uma ideia, né, pelos vídeos que eu faço, que é a espiritualidade mesmo que me dá forças, que me faz centrar em mim mesma, nesse ser verdadeiro, né, que eu sou, e me eleva acima desses altos e baixos, me coloca num nível onde eu não sou arrastada, né, por essas ondas, essas emoções. Então, depois de tudo que aconteceu comigo, essa decepção, frustração, vem uma apatia, você não é nem que você não confia mais nas pessoas. Isso, eu não sei, pra mim é algo que não me pega muito, essa coisa de não confiar nos outros, porque eu sempre acabo confiando, mesmo que eu não queira, mesmo que eu relute ou, sei lá, fique com o pé atrás, no fim eu sempre acabo confiando nos outros. Eu não sei se é a ingenuidade minha, eu só sei que é o meu jeito. É como se eu enxergasse o coração, a alma das pessoas por trás da personalidade, por trás da máscara. Por mais que eu saiba que o ego ou essa máscara é traiçoeira, é egoísta, só pensa em si, só quer ganhar vantagens, por mais que eu saiba disso, eu enxergo a alma, a essência das pessoas. Então, por isso que eu não consigo deixar de confiar. É lógico que quando alguém me decepciona, me trai, eu já não tenho mais confiança nela, né? Mas eu digo em relação às outras pessoas, né? Eu não sou uma pessoa que me decepciono com uma pessoa ou algumas pessoas e me fecho totalmente para todo mundo, não é isso. Só que para aquelas que me decepcionaram e me traíram, essas eu acho que não há mais confiança nenhuma, não existe mais chance assim de qualquer amizade ou relação. Para mim não existe, né? E assim, eu posso até perdoar, né? Porque o perdão, ele é bem complexo. O perdão, você pode não sentir mais rancor, mágoa, ressentimento da pessoa. Você pode até entender, de certa forma, o que se passou, o lado da pessoa, né? A inconsciência ou a ignorância da pessoa por ela ter feito alguma coisa com você. Tudo isso você pode compreender, isso daí é um perdão. Só que o perdão não significa que você vai aceitar essa pessoa no seu relacionamento, no seu convívio. Não tem relação. Você simplesmente esquece, deixa pra lá e segue sua vida, mas também não tem interesse de ter qualquer ligação com pessoas que te
passaram para trás, né, que te pisaram, que fizeram coisas horríveis por trás de você. Então, assim, como que eu tô lidando com isso, né? Como que eu consigo superar isso? Comigo acontece assim, eu começo a refletir sobre essas coisas, sobre as pessoas, sobre o mundo e a vida. Eu começo a refletir sobre mim mesma também, mas sempre num nível espiritual, numa consciência um pouco mais elevada, né? Eu começo a me elevar, sair do problema, né? Sair, vamos dizer assim, do enredo da historinha em si e ver a coisa de fora, como se eu estivesse assistindo um filme, né? E dali eu começo a refletir. O que é refletir? Essa reflexão que eu falo não é uma análise mental, uma análise racional. A reflexão é uma constatação, um insight, uma consciência que você tem do todo, em relação à vida toda, né? Do significado de tal acontecimento na sua vida, né? O que a gente extrai de bom pra gente de um acontecimento ruim. Então é isso que eu procuro extrair, né, das circunstâncias difíceis. Então eu pego e me abstraio, né, seria a palavra. Eu me elevo e começo a observar a coisa como se estivesse de fora. E nessa reflexão começam a vir coisas que te fazem voltar para o teu ser, né? Para o seu eu verdadeiro ou eu superior. Você sai daquele drama que você está vivendo e começa a enxergar tudo com um sentido, um propósito maior. Isso não quer dizer que você ache, né, comece a achar que os acontecimentos eram para ter acontecido realmente, assim, porque é muito sutil e é muito perigoso você pegar certos conceitos espiritualistas e formar teorias, né, formar crenças, que é muito fácil e bonito falar que a gente tem que entender tudo que acontece com a gente como sendo algo assim que foi preciso, que era necessário, tá? A gente não sabe até que ponto era necessário, né? Porque se a gente for ver, problemas e acontecimentos ruins acontecem com todo mundo, né? Mas nem todo mundo consegue superar, nem todo mundo se eleva ou fortalece a consciência ou o eu, né, o eu verdadeiro que a pessoa é. Ela não consegue sair do drama, né? Ela, pelo contrário, ela cai ainda mais no drama e ela fica ainda mais revoltada, ela fica mais ressentida. E dali, a partir disso, ela começa a fazer coisas ruins, né? Tanto para si como para os outros, principalmente para os outros, né? Então, pessoas que não conseguem superar os problemas, os acontecimentos ruins, muitas elas tendem a piorar, a ficarem mais egoístas, a ficarem mais mesquinhas, né? Calculistas. Então isso é muito, nesse caso, é relativo. Então, para essa pessoa que ficou mais egoísta, esse acontecimento tinha, então, era necessário, sabe? Eu acho que eu acho que a reflexão disso não é bem
nesse rumo, nesse caminho, né? Você tem que analisar cada caso e, assim, eu acho que a vida, ela dá oportunidade para todo mundo, tá? Oportunidades iguais para todo mundo, porque nessa vida todo mundo sofre, todo mundo passa por problemas, por coisas horríveis, tá? Tem épocas e épocas, você vai sofrer mais em alguns períodos e em outros menos. Você vai ter alegrias, vai ter prazeres, mas também vai ter tristezas. Então isso vai acontecer com todo mundo que está aqui nesse mundo. Então a vida dá oportunidade para todo mundo. Cabe a cada um pegar isso como uma oportunidade de elevação, de fortalecimento, de aprendizado. Então, se era necessário ou não, não cabe a gente julgar. É necessário no sentido de que todo mundo passa por provas, nesse sentido sim, mas não no sentido de que tal pessoa mereceu, precisava, sabe? Essas coisas assim, muito críticas, julgadoras, que medem as situações, vamos dizer assim, que te julgam, né? Que te julgam e pelas situações que acontecem com você. Ou seja, se acontece algo muito ruim, tem pessoas que já falam que você merecia porque você foi ruim, muito má em algum período ou uma vida passada. As pessoas começam a te julgar pelas coisas que você passa, pelos problemas que você passa. Então, é nesse sentido que eu falo que não é legal você julgar. Porque tem muita gente que é egoísta, totalmente egoísta, e que se dá bem o tempo inteiro. Então quer dizer que se ela está se dando bem o tempo inteiro, é porque ela é uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito virtuosa. É nesse sentido que eu quero discordar, né, desses conceitos. A necessidade, o necessário, ou quando a gente fala que foi preciso alguma coisa acontecer, é que a vida está sempre nos dando oportunidade, então, para crescer. Então, sim, é necessário para todo mundo, mas não que seja positivo sempre. Não é sempre positivo, os resultados nem sempre são bons. Para muita gente, muitas pessoas decaem ainda mais no seu egoísmo. Então, como eu estava falando, eu estou superando assim nas minhas reflexões e também quando eu começo a escrever, e principalmente quando eu começo a escrever, essa consciência em mim se eleva, o padrão, a vibração da consciência em mim se eleva, né? Então muitas vezes parece ser um desabafo que eu vou fazer na minha escrita, né, nos meus blogs, e acaba sendo que o insight mesmo que vem através desse desabafo. E talvez assim, se caso eu seja realmente uma autista, né, uma Asperger, a coisa de escrever é terapêutica, né? Pelo menos para mim é terapêutico. Me faz bem, me faz me sentir mais forte, mais segura, mais confiante, né? A escrita. E também é isso que eu estava falando, é você elevar sua consciência, é você refletir, filosofar, né? Você
colocar suas questões, seus dramas, seus problemas num nível filosófico, num patamar mais elevado, para que você possa extrair algo de bom para si mesmo e para os outros, né? Então foi assim que eu comecei a superar as coisas, a não me deixar arrastar ou me levar pelas emoções. Porque depressão eu sempre tive desde criança, só que não era uma depressão profunda que eu tinha, é aquilo que as pessoas chamam de distimia, né? Eu mesma não sabia, não percebia que tinha depressão, né? Muitas vezes eu ficava reclusa, apática, mas em geral, né, o que as pessoas não sabem é que uma das manifestações da depressão em algumas pessoas é o mau humor ou a raiva ou a agressividade. E eu acho que principalmente nos Aspergers se manifesta muito a agressividade quando ele está depressivo, né? Não é simplesmente uma tristeza, uma melancolia que dá. Eu acho que a agressividade também faz parte da depressão, principalmente dos autistas. E para mim sempre aconteceu a agressividade, né? Quando eu estava depressiva, estressada. Então, principalmente quando eu morava lá no Japão, que eu estava exausta daquela vida, daquele estilo de vida, né? Então eu vivia agressiva, assim, né? Não com quem era de fora, né? Mas sempre com aquela pessoa que convive mesmo diariamente com a gente na nossa casa, né? Então isso era bem frequente em mim. Agressão no sentido de agressão verbal mesmo, agressão verbal, de falar coisas horríveis, de ofender e de elevar a voz muito alto, né? Nas discussões eu chegava a gritar, eu não sei, sabe, eu não sei se isso é comum, mas no meu caso eu elevava a voz demais, sabe, muito, que a vizinhança assim escuta, né, escutava. Quando eu fico nervosa, em crise, né, como se fala, quando eu fico em crise eu fico agressiva no modo de falar, tanto é que eu comecei a perceber mais em mim que quando eu fico nervosa eu começo a falar muito palavrão, tá? Não tanto verbalmente, pessoalmente para as pessoas. Eu acho que, eu não sei porque, na internet, na escrita, eu começo a usar muito palavrão. Mas na hora de falar com os outros, mesmo em discussão, é difícil. Eu posso ofender, posso até xingar, mas meu palavreado não é tão sujo quanto é quando eu estou escrevendo sei lá, fazendo um comentário meio agressivo, assim, né? Porque, assim, pra mim é comum eu descontar a minha raiva, né, escrevendo, fazendo comentários, né? Isso é a mesma coisa, é como se eu estivesse discutindo com alguém pessoalmente. Escrever pra mim é a mesma coisa. Só que na escrita que acontece mais de eu sei lá, desatar a falar coisas bem feias, assim, umas palavras bem baixas. Mas mesmo pessoalmente assim não, né? Mas agressiva e no tom de voz muito alto, eu
Isso daí acontece mesmo. Agora, faz uns 9 anos que eu... Na verdade 10, né? 10 anos que eu venho nesse trabalho espiritual, nesse desenvolvimento espiritual. Então, eu já venho... praticando não é bem a palavra, mas eu já venho me autoconhecendo, né? E esse autoconhecimento faz com que a gente lide melhor com essas emoções, com essas reações. Não é que a gente contenha, eu percebi muito isso. No começo eu me reprimia muito, né? Porque mesmo no meio espiritualista há muita crítica, muito julgamento com pessoas que reagem, né? Que têm as emoções muito afloradas, que não conseguem muito bem controlar ou equilibrar. Então, no meio espiritualista há muito julgamento. Só que, por sorte, eu encontrei ensinamentos ou pessoas que diziam que a emoção a gente não pode reprimir, que a gente tem que aceitar a emoção. Mas aceitar não no sentido de alimentar a emoção, ou no sentido de se deixar levar pela emoção, né? Como a raiva e a tristeza. A gente tem que aceitar no sentido de... como se a gente falasse para a emoção que tá tudo certo, ela tá ali, e que sabendo também que ela, daqui a um tempo ela já vai embora, ela não vai ficar, ela é inconstante, né? Ela não é fixa, a sua emoção vai e vem, né? Então, você tendo essa consciência, você acaba aceitando a emoção e você observa a sua emoção no momento que ela está acontecendo. Então, nessa observação, você já não se deixa dominar cegamente por ela. É isso que acontece. Você está tendo consciência da emoção que está vindo em você. Então, ela já está praticamente sob controle. Não é uma repressão. Você não está reprimindo essa emoção. Você não está impedindo que ela se manifeste. Você só está observando, aceitando. Agora, quando a mente vem com pensamento de crítica e de julgamento, aí já é uma repressão. Aí a mente já está querendo censurar a tua emoção. A observação e a aceitação, ela não julga de nada, nem de certo nem de errado. Ela simplesmente deixa acontecer, mas sempre, sempre observando. Observando no momento que ela acontece. Porque você observando, você não se deixa levar cegamente. Então foi isso que eu fui aprendendo durante esses anos, né? Mesmo vendo muitas pessoas me criticarem, me julgarem, falarem que a gente não pode ter certas emoções, que a gente... Não é assim que a gente se equilibra, tá? Isso eu fui vendo na prática, não é assim. Porque a repressão, você contém essa emoção e daqui a um tempo ela vai vir à tona e de forma ainda mais forte. Então não é esse o caminho. Agora, na aceitação e na observação, ela simplesmente vai perdendo a força, cada vez mais. Em relação à minha agressividade e à minha raiva, eu melhorei muito, porque eu era extremamente nervosa. Extremamente nervosa. E se as pessoas ainda me acham nervosa, porque não me conheceram, não conviveram diariamente comigo e nunca viram realmente eu estressada, nervosa, em crise, tá? Nunca viram, só a minha família que conhece esse meu lado e os meus ex-namorados.
Só ele sabe. E assim, aconteceu vez ou outra assim no trabalho de eu, né, discutir, só que não com o grau de agressividade que eu tinha, né, dentro de casa. Mas realmente eu sei, eu sou testemunha de que realmente eu melhorei muito, muito mesmo. Agora, assim, tem que ser algo muito realmente grave pra me abalar, pra me tirar realmente do sério, né? Tem que ser algo muito, muito estressante mesmo. Agora, coisas menores não me abalam mais, porque eu sempre fui muito sensível, sempre hipersensível, desde criança, muito. Então qualquer coisa, qualquer coisinha, eu ficava abalada, eu me ressentia, qualquer coisa. E hoje não, tá? As pessoas podem me ofender, eu não ligo assim, lógico, não tô dizendo que a gente fique indiferente, não é isso. Eu posso até ficar chateada, mas não exatamente com raiva mesmo, como eu ficava antes. Ou depressiva, triste mesmo, como eu ficava antes. Porque, novamente falando, por causa dessa espiritualidade que eu desenvolvi. Porque cada vez que você vai encontrando o ser verdadeiro que você é, né? O ser real, quando eu falo ser real, o ser verdadeiro, é esse ser, esse eu que está por trás do seu personagem, da sua personalidade, que está por trás do teu ego, que está por trás da sua máscara, porque todo mundo tem uma máscara social, né? Para se conviver socialmente você usa uma máscara. Uns utilizam máscaras mais densas, mais elaboradas, e algumas usam máscaras mais finas, mais sutis, né? Que é o caso, eu acho que dos Aspergers, porque eles não conseguem mentir. Se eles mentem, não sabem mentir, e mentem por muito pouco tempo, porque a honestidade deles é gritante, tá? E é isso que eu sempre senti em mim. E essa dualidade também é muito frequente nos Aspergers. Como os Aspergers, eles sofrem muito por não saber lidar, não saber interagir, eles vão sofrendo muitos maus tratos das pessoas, rejeições, né? Então eles vão se fechando, e aí sim eles vão se camuflando e formando uma máscara mais aceitável, né? Só que o problema do Asperger é que mesmo ele tendo essa máscara, ele não consegue ser isso, é como se sufocasse ele. Então vai chegar uma hora, um momento que ele vai explodir, que ele realmente vai pôr tudo pra fora. A honestidade dele, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente, não tem jeito. Parece que quanto mais a gente tenta esconder, né, a nossa opinião, o nosso sentimento, mais aquilo vai acumulando, até que chega uma hora que explode, e aí que os outros começam a achar que a gente é louco, que a gente é desequilibrado, né? Por causa dessa tendência do Asperger de tentar se forçar, né, a usar um verniz social, né? Ele se força demais. A força, o esforço do Asperger para ter esse verniz é o dobro, o triplo de uma pessoa normal. Então, para ele é muito desgastante, isso sufoca. Então, vai ter horas que ele vai desabafar e vai ter crise. É isso que o Asperger tem, né? Crise, porque ele está sempre tentando se equilibrar numa corda bamba, né?
Tipo, é muito mais difícil ter esse equilíbrio para as pessoas, essa coisa social, essa coisa de interagir, de ter uma personalidade. É muito mais fácil, é muito mais natural entre aspas, né? Pro Asperger é muito sacrificante, tá? Eu falo assim como se eu fosse, porque eu vejo pelos outros Aspergers e é a mesma coisa que eu sinto em relação a eles, então por isso que eu tô falando dos Aspergers, né? E também, outra coisa que também lembrei de falar sobre autismo, né, é que vai ter hora que eu vou falar, sim, coisas erradas, tá? Eu acho que ninguém é perfeito e eu menos ainda por causa desse meu problema, assim, né? Porque o raciocínio meu é muito rápido, muito intenso. Ele vem de forma muito intensa na minha mente. E às vezes quando eu vou expressar isso, as palavras saem de qualquer jeito e nessa intensidade de raciocínio eu acabo nem percebendo que eu falei errado. É estranho, é como se as palavras fossem assim, viessem com tudo à tona e eu mesma nem percebesse, nem escutasse o que eu tô falando, de tão abrupto e sei lá, de forma atropelada que eu falo, né? Isso eu venho percebendo já faz um tempo. Então, assim, muitas vezes eu vou sim falar palavras, coisas erradas, coisas do plural também. Tudo isso, né? A gramática às vezes também vai falhar, mas nem é porque eu não saiba que esteja errado, né? Seria mais assim, de não perceber e de ter essas palavras muito atropeladas, né? Colocadas assim de qualquer jeito, né? Sem muito pensar e sem muito perceber também. Então, eu sei que isso que eu tô falando não tem nada a ver com o assunto que eu comecei, mas é que eu lembrei, então eu comecei para vocês terem uma ideia de como os assuntos eles não se fixam numa coisa só. Eu vou e volto num assunto, eu vou num assunto diferente, depois eu volto pro mesmo. É assim direto, tá? É assim direto. Então, voltando a falar, né, como não é que eu não saiba que o modo que eu falo ou o modo que eu falei esteja errado. Tanto é que na minha escrita eu tenho muito mais facilidade, né, de escrever do que de falar. Então eu sou muito mais correta na escrita, né? Não que eu não erre, eu erro bastante, mas assim, eu sou mais correta mesmo. Eu sou mais correta quando estou escrevendo do que quando eu estou falando, né? É como que se a fala não acompanhasse realmente o raciocínio muito acelerado que eu tenho, tá? Na escrita não, na escrita você pode parar e pensar e você tem o teu tempo, né? Mas para falar é diferente, o ritmo é outro, né? É bem isso. Então me desculpem se eu falar errado. Quando eu vou fazer os vídeos eu sempre coloco uma correção, tá? Eu não tenho vergonha de mostrar que eu falo errado. Eu acho que isso é mais uma coisa que eu aprendi em mim, que eu não fico me fazendo de perfeita, de certinha,
de intelectual, de culta. Eu não fico me fazendo mais de nada, eu simplesmente sou eu mesma e pronto, tá? Isso eu vejo que falta muito nas pessoas. E por isso que eu admiro as pessoas que gravam vídeo e falam delas sem pensar se vão falar mal, se vão pensar mal. Por isso que eu incentivo as pessoas que estão aí se mostrando, falando o que bem querem e se expressando do jeito que elas são, tá? Eu admiro e aplaudo essas pessoas. Gente que não fica fazendo pose, gente que não fica interpretando um papel bonito, até porque eu não tô aqui pra ser youtuber, nunca tive a intenção de ser youtuber. Eu até me sinto mal, eu já até tentei uma forma mais descontraída, legal de falar as coisas. Tipo, oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Dani, tudo bom? Nossa, eu acho isso muito artificial, muito artificial. Então, pra mim, eu me sinto muito mal, cara. Tipo, tudo bem que tem as pessoas que fazem isso e é o jeito delas. O vídeo até fica muito legal, não tô criticando os outros. Mas eu tô falando, eu fazer isso é a coisa mais ridícula do mundo. É ridículo eu falar desse jeito. Então eu simplesmente dou meu recado, eu mostro como eu sou. Se eu erro, eu mostro que eu erro, tá? Então é isso que eu vim falar. Eu sei que eu mudei completamente os assuntos, mas é o meu jeito, é outra coisa que faz parte de mim, que eu mudo muito os assuntos de uma hora para outra. Mas eu tô esperando, as emoções vêm, vão, tá? Isso daí a gente não pode impedir, mas é aquela coisa que eu falei, aceita a sua emoção, aceita que ela venha, conversa, é como se, uma técnica, eu não gosto da técnica, eu não gosto de autoajuda, mas é que pra mim funciona. É como se a tristeza viesse e você conversasse com a tristeza e falasse pra ela, tudo bem você tá aqui, tudo bem, não tem nada de ruim, não tem nada de errado, porque eu sei que você é uma emoção natural, é o que tem que vir, mas eu sei que também você vai embora daqui a pouco e deixa ela aí naturalmente. E assim com todas as emoções, a raiva, tá? A culpa, o medo, tudo, tá? O rancor, todas essas coisas, aceita como algo natural que vem e vai. Que conforme o tempo você vai ver que essas emoções elas vão ficando mais fracas, né? Elas não vão ter mais poder sobre você. Se elas vão sumir um dia, eu não sei, eu não posso dizer, mas eu sei que em mim elas ficaram mais tênues. Então é isso. E desculpa se eu fiz um vídeo muito confuso hoje, mas é isso aí e até uma próxima vez. Tchau, tchau.